Saúde Digital SUS Campinas. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Saúde Digital. Meu nome é Luciana. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Dr. Wagner Avelar. Ele é neurologista e está aqui com a gente hoje para a gente bater um papo sobre o AVC. Gostaria que o senhor se apresentasse, doutor. Bom, olá. Inicialmente eu agradeço a iniciativa da Prefeitura Municipal de Campinas de me convidar, né? Para quem não me conhece, como já foi apresentado, me chamo Wagner Avelar. Eu sou neurologista clínico, chefe da unidade de AVC do Serviço de Neurologia Vascular do Hospital de Clínicas da Unicamp. Muito obrigado pelo convite para a gente falar do AVC, que é uma condição devastadora, que mais mata atualmente no nosso país. Muito obrigado pelo convite. Então, doutor, o que é o AVC? Essa é uma excelente pergunta. Sabe por que é excelente pergunta? E eu vou desvirtuar um pouquinho antes de falar o que é o AVC, que teve um estudo em 2008, publicado numa revista de alto impacto no meio médico, né? E foi uma entrevista, foi uma pesquisa que fez a seguinte pergunta: olha, imagine que seu tio tem 70 anos, de repente ele fica com o lado do corpo fraco, com a dificuldade para falar, e ele tem pressão alta, ele tem diabetes e ele fuma. Perguntou para as pessoas, para 801 pessoas em Fortaleza, em Ribeirão Preto e em São Paulo. Olha, o que você acha que ele teve? Qual é o fator de risco? Para onde você levaria? Qual que é o tratamento que você acredita? Então, essa sua pergunta é muito boa, que nós temos que informar a população de Campinas a saber reconhecer, saber identificar que uma pessoa pode ter ou está tendo um AVC, porque tem tratamento e esse paciente pode voltar às atividades de vida diária. Nessa pesquisa, por exemplo, você sabia que 20% não sabiam identificar um AVC? Não sabiam identificar que tem um lado do corpo fraco, acordar assim, ou que de repente aconteceu, aquilo poderia ser um AVC? Sabia que 65% dos entrevistados ligariam para o 911, ou estão vendo muito house, plantão médico, mas isso não é o número de atendimento de emergência e urgência no nosso país. E apenas um sabia de tratamento na fase aguda. Então é muito importante, essa pergunta vem calhar, porque é muito importante nós sabermos o que é o AVC. Então o AVC é uma condição, é uma síndrome caracterizada pelo início súbito de um déficit neurológico focal, cuja causa é uma alteração da circulação sanguínea cerebral. Então, como que a gente faz para reconhecer um AVC? Se vocês estão diante de um paciente que pode estar tendo um AVC, existe uma estratégia muito simples para a gente saber se ele tem ou não e, se tiver, correr para o hospital. O primeiro é pedir para ele falar ou para ele sorrir, né? Veja se não tem nenhum desvio da rima labial da boca. Então, sorria, certo? O segundo pede para ele abraçar ou levantar os braços e notem se por acaso um dos braços está fraco. O outro é pedir para ele repetir uma frase ou para cantar uma música, ou, né? Se esse paciente tem uma dificuldade para se expressar, ou se ele tem uma dificuldade para sorrir, ou se ele tem uma dificuldade para abraçar, para levantar os braços, corra para um pronto-socorro, que um desses sinais é condizente com AVC, se foi súbito. Então, AVC, essa condição, é aquele paciente que de repente dormiu bem e acorda fraco de um lado, dormiu bem e de repente tem uma dificuldade, acorda com uma dificuldade para falar, é aquele paciente que não consegue, de repente, andar em linha reta, né? Às vezes o familiar fala: ih, doutor, ele chegou aqui, trouxe ele aqui no hospital porque hoje de manhã ele acordou e está andando que nem um bêbado. Quer dizer, está desequilibrado, está com uma incoordenação. E isso pode ser ele dormiu e acordou, ou mesmo, de repente, está trabalhando e tem esses sintomas. Então, isso é o AVC. E é importante que nós saibamos reconhecer, porque tem tratamento. Esse paciente tem que correr o mais rápido possível para o hospital. Sim. Doutor, falando de medidas preventivas, o que é mais importante na prevenção do AVC? Outra excelente pergunta, né? Quando a gente fala em AVC, colegas que estão nos ouvindo, existem os fatores de riscos
modificáveis e os fatores de riscos não modificáveis. A gente sabe que a idade é um fator de risco não modificável. Quanto mais velho a gente fica, e isso vale para todo mundo, independente da classe social, maior é o nosso risco de ter um AVC. Para vocês terem uma noção, aquele paciente tem um risco X, vamos supor, 1% de ter AVC com 55 anos, quando ele tem 65, dobra, passa para 2%. Quando ele tem 75, passa para 4%. Quando ele tem 85, passa para 8%. Então, a idade é um fator de risco. A gente sabe que a raça também é um fator de risco. As pessoas negras tendem a ter mais AVC hemorrágico, por exemplo. Por quê? Porque eles tendem a ter pressão mais alta e tendem a ter pressão com um pouco mais difícil controle. Quando a gente fala nos brancos, os brancos também podem ter mais um tipo de AVC, que é o isquêmico, porque no branco pode depositar mais placa de gordura nas artérias do cérebro. A gente sabe que os homens têm mais AVC do que as mulheres, até uma certa faixa, até os 80 anos. Depois, quem tem mais? As mulheres. Por quê? Porque os homens já morreram. Então, e também existe um estudo que baixo peso ao nascer também está relacionado a ter um AVC lá na frente. Por quê? Porque quando ele nasce com baixo peso, indica que quando ele esteve esse bebezinho dentro do útero da mãe, ele foi privado de nutrientes. E aí quando ele ganha vida extrauterina, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba se programando a, de alguma maneira, armazenar energia. Ele armazena mais na forma de gordura. Então aquela pessoa que lá na frente vai ser mais gordinho, tem mais risco de ter doença aterosclerótica. Esses são os fatores de riscos que, infelizmente, a gente não consegue modificar. Mas existem os fatores de riscos modificáveis. E isso é extremamente importante quando a gente está conversando aqui. Prevenção. Colegas que estão me ouvindo, se nós controlarmos os fatores de riscos modificáveis adequadamente, então controlar muito bem a pressão arterial daquele moço que é hipertenso, controlar muito bem a diabetes daquele paciente que tem diabetes, controlar muito bem o colesterol daquele paciente que tem colesterol mais alto, atividade física, parar de fumar, quer dizer, cessar o tabagismo. Se a gente controla os principais 10 fatores de riscos modificáveis, você sabe quanto que a gente vai estar prevenindo ou diminuindo a probabilidade desse paciente, desse moço, dessa moça, dessa senhora ter um AVC? Deve ser mais de 70%. Você está muito bem informada. É 90%. É 90%. Quando eu falo em tratamento, quando reconhece, esse tratamento é o último passo de um paciente que, infelizmente, controlou tudo e teve o AVC. Mas quando a gente fala em dar uma assistência melhor para o paciente, para a nossa população, é controlar muito bem esses fatores de risco. É a primeira coisa. A gente diminui o risco em 90% dele ter um AVC. Tem algum desses fatores de riscos que é mais importante? Assim, eu costumo falar que todos são importantes, né? Porque quando eu falo em 90%, é a soma do controle de todos. Mas existe um, que se você fala, Wagner, desses, qual que eu controlar melhor desses, eu vou ter uma diminuição, diríamos, mais acentuada desse risco. É a hipertensão, é a pressão arterial. 46% de redução de probabilidade de ter um AVC naquele paciente que eu controlo a pressão muito bem. Então, é a pressão arterial. Diabetes, 19%. Dislipidemia, em torno de 20%. Tabagismo, 25%. O mais é a hipertensão. Agora, todos somados, 90%. Sim. Né? É muita coisa. Sim. Doutor, se eu tenho um parente ou um amigo, alguém que esteja ao meu lado, que eu perceba que está acontecendo alguma coisa de estranho com esse paciente, ele não está conseguindo falar, o que eu devo fazer assim? Levar para o hospital o mais rápido possível. Tem alguma coisa assim que eu não posso fazer? Que você não pode fazer? Eu deveria fazer? É esperar muito tempo, sabe? Lógico, vocês, cidadãos, assim, vocês não dominam a questão dos remédios. Então, não tem nenhum remédio para dar naquele momento. Se esse paciente está tendo um AVC,
ele tem que chegar o mais rápido no hospital. E aí, lógico, sempre liga para o SAMU, ou se esse paciente você tem, no caso do AVC, você está lá com o seu carro e você suspeita que é um AVC, você pode sim colocar no carro e levar ele rápido para um pronto-socorro. Tempo é cérebro. Por que eu digo isso? Primeiro, que é só no hospital que a gente vai saber se esse paciente está tendo um acidente vascular cerebral isquêmico ou um acidente vascular cerebral hemorrágico. Como eu disse, qual que é a definição de AVC? É quando o paciente tem esse déficit neurológico de maneira súbita, né, por causa de uma alteração da circulação sanguínea cerebral. Mas quando eu falo em AVC, a gente pode ter dois tipos, basicamente, de AVC. O AVC isquêmico, que é aquele AVC que vai um coágulo entope a artéria, e aí tem uma área do cérebro que falta sangue, e tem um infarto, tem uma área que morreu, e a gente tem um acidente vascular cerebral hemorrágico, que é aquele AVC que o vaso rompe, e aí você tem sangramento dentro do cérebro, que é o acidente vascular cerebral hemorrágico. Então a gente tem dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. E por que eu falo que tem que ir rápido para o pronto-socorro? Primeiro, que você pode ser, eu posso ser o melhor médico, ou o Caio, qualquer pessoa. Você pode ser o melhor neurologista do mundo, mas você não é competente o suficiente para saber se aquilo é um isquêmico ou aquele AVC é um hemorrágico. Então, toda suspeita de AVC é igual a realizar uma imagem, uma tomografia de crânio. Simples, não precisa contraste, nada. E por que eu falo isso? Porque depois de ter feito a tomografia, e se foi isquêmico, existe um tratamento específico, e se for hemorrágico, também. E os dois são tempo dependentes. Para se ter uma noção, quando entope um vaso, e aí nessas primeiras horas que você tem a área que morreu, existe toda uma área ao redor dessa que morreu que está sendo nutrida por ramos de outras artérias, que elas não são suficientes para garantir todo o aporte de sangue. O que eu quero dizer? Que com o tempo, quando você tem essa obstrução, se a gente não abre esse vaso, infelizmente aquela área que morreu naquela fase 2 horas do AVC, vamos supor, a hora que passar 3, 4 horas, vai continuar ainda morrendo. Cada minuto que o vaso está ocluído, nessa fase mais aguda, morrem quase 2 milhões de neurônios. E quanto mais rápido o paciente chega no pronto-socorro, e eu já vou falar para vocês, existe uma janela para a gente dar um tratamento. Quando a gente dá um remédio na veia, é até 4 horas e meia. E se esse paciente chegou depois das 4 horas e meia, a gente pode entrar com catéter até a artéria que está obstruída e retirar, tipo aspirar o trombo, né? E aí a gente pode fazer esse procedimento até 8 horas. Então, quanto mais rápido ele chega, se eu consigo restabelecer esse fluxo mais rápido, menos neurônio morre e menos sequela o paciente fica. Entendeu? É possível, é isso que eu quero passar para a população de Campinas. É possível sim um paciente chegar com sequela e ir embora sem sequela, ou com sequelas mínimas, mas tem que chegar rápido no hospital. Existe alguma diferença em termos de sequela do paciente que teve um acidente vascular hemorrágico do isquêmico? Isso vai depender muito do local do AVC e do tamanho do AVC. De maneira geral, vamos colocar todos no mesmo balaio de gato. O AVC hemorrágico é aquele AVC que nessa fase mais aguda, nos primeiros dias pós o AVC, é o que tem a maior mortalidade. Mas quando a gente fala numa fase mais crônica, a hora que sai dessa fase de pronto-socorro, de internação, depois de 6 meses, de maneira geral, entendam que vai depender do tamanho do AVC, da localização que foi o AVC, mas de maneira geral, os AVCs isquêmicos a longo prazo deixam sim um pouquinho mais de sequela quando comparado aos hemorrágicos, porém na fase aguda, quer dizer, naquelas primeiras horas, na primeira semana do AVC, o hemorrágico tem uma mortalidade maior. Falando em relação ao tratamento, o que existe de hoje disponível para o tratamento do AVC? Bom, é muito importante falar em tratamento porque existe. Quando a gente fala do acidente vascular cerebral isquêmico,
A cidade de Campinas é uma cidade que dispõe do tratamento trombolítico, da trombólise química, que é um remédio que nós, quando o paciente chega, dentro das primeiras 4h30 do início dos sintomas. Então, aquele paciente, Wagner, ele estava bem às 7 da manhã, às 7h30 eu vi que ele ficou fraco, eu estou te trazendo às 8 horas para o hospital. Quer dizer, tem 30 minutos entre o início dos sintomas. Aquele paciente chega no pronto-socorro com até 4h30 do início dos sintomas, esse paciente se leva para a tomografia. A tomografia normal, a gente pode dar um remédio na veia desse paciente para tentar causar a quebra lá do trombinho que está entupindo a artéria, tá? Esse tratamento, sim, é disponível pelo SUS e na nossa cidade, Unicamp faz esse tratamento, a PUC Campinas faz esse tratamento, o Hospital Ouro Verde faz esse tratamento e o Mário Gatti faz esse tratamento. E agora, esse ano recente, o SUS também está pagando, está aprovando a trombectomia mecânica, que é como um cateterismo para o coração. Pacientes que chegam depois das 4h30 até 8 horas do início dos sintomas, ou aqueles pacientes que chegam mesmo antes e tem uma oclusão justamente na origem das artérias, que é onde você tem o ramo principal, a gente pode entrar pela artéria femoral, que é uma artéria aqui da virilha, e até essa artéria que está entupida, como eu disse, e tirar esse trombo, tá? Esse foi esse procedimento o SUS agora incorporou, tem alguns hospitais no país que já estão fazendo, que estão habilitados para isso, e sim, na nossa região a Unicamp está agora. Começou inclusive essa semana com 2 casos brilhantes, paciente de 61 anos que chegou e está sem DEST hoje. Foi feita essa trombectomia na sexta-feira, em outro caso que foi feito na terça-feira. Então, minha amiga, sim, a gente tem esse tratamento disponível no SUS para tratar esses pacientes quando chegam na fase aguda. E quando a gente fala do acidente vascular cerebral hemorrágico, o que a gente tem hoje é um pacote de cuidados que melhora também o prognóstico desse paciente. Quando eu falo prognóstico, é importante nós ressaltarmos que eu estou falando em funcionalidade. Eu não estou falando em mortalidade, eu estou falando em aquele paciente que de repente vai ficar acamado, aquele paciente vai ficar numa cadeira de rodas, voltar para o trabalho, ter sequelas mínimas ou ausência de sequelas. E no AVC hemorrágico, dependendo do local, a gente pode fazer um tratamento cirúrgico, pode entrar e tentar drenar esse sangramento, tirar o sangue de lá. Mas são casos muito específicos. Hoje o que a gente faz, e é o que a gente sabe, é que aquele paciente que de repente ele chegou, ele tem uma pressão muito alta na entrada, a gente abaixa a pressão para níveis normais. Se ele toma anticoagulante, a gente reverte a anticoagulação. Se ele tem a temperatura do corpo mais alta, abaixa a temperatura. E se ele está com açúcar alto, a glicemia mais alta, controlar agressivamente esse açúcar mais alto, essas medidas na fase aguda diminuem as sequelas que esse paciente vai ter. Exemplo, aquele paciente que iria ficar numa cadeira de rodas, se a gente faz toda essa sequência de atendimento para o paciente, todo esse pacote, né? Esse paciente, em vez de ficar na cadeira de rodas, ele vai andar com uma bengala. Se ele iria ficar numa bengala, e eu dou todo esse pacote de atendimento, ele não vai precisar de bengala. Se ele iria ficar com alguma sequela mínima, se eu dou todo esse pacote, ele fica sem sequela. Então melhora sim quando a gente compara os pacientes que recebeu esse tratamento, esse cuidado, comparado com aqueles que não. Mas tudo isso é muito importante que seja feito na fase aguda. Então quanto mais rápido esse paciente chegar no hospital, mais condições nós, médicos, temos para oferecer um prognóstico melhor. Sim. Doutor, a gente sabe que depois, né, o paciente foi para casa, saiu do hospital, ele vai precisar de uma equipe multiprofissional para ele se recuperar, né? Essa pergunta não é excelente, ela é extraordinária. É importante passar para todos que estão nos ouvindo, que quando eu falo em tratamento de AVC, é uma equipe multidisciplinar. O médico sozinho também não faz nada. Eu preciso da enfermagem no pronto-socorro, porque esse paciente chega, quem primeiro vê é a enfermeira. Então eu preciso de uma enfermagem,
eu preciso da técnica de enfermagem, porque já vamos pegar os acessos, já vamos ver como o paciente está. Eu preciso do pessoal da radiologia, os técnicos da radiologia, para falarem, Wagner, traz o paciente mais rápido. Eu preciso da fisioterapia, eu preciso da fono. Quando eu falo, foi extraordinária a sua pergunta, quando eu falo em sequelas, quando eu falo em voltar funcionalidade para esse paciente, isso é um tratamento multidisciplinar. Eu, como médico, minha amiga, dou remédio ali na fase aguda e eu posso depois, como eu disse, o AVC é uma síndrome, quer dizer, é um conjunto de sintomas e sinais. Eu tenho que ver qual é a doença que está por trás depois. Será que é porque ele fuma muito e ele tem placa de gordura nas artérias, por exemplo, da carótida? Será que é porque ele tem uma arritmia, por exemplo, a fibrilação atrial, que é muito comum em idoso? E aí, o que eu vou fazer como médico? Eu identifico, olha, ele teve o AVC foi por conta de uma fibrilação. Daí eu dou um remédio específico. Mas quem vai ajudar ele a retornar às atividades de vida diária é a fono, é a físio, é a terapeuta ocupacional. Não sou eu. Eu costumo brincar que se o paciente está bem daqui 6 meses, quem de fato teve mais peso quando a gente fala em reabilitação, é esse pessoal. Mas é multidisciplinar. Eu vou depender muito para esse meu sucesso de toda essa equipe trabalhando junto. Eu costumo dizer que é igual, não sei se o pessoal gosta de Fórmula 1, mas quando o carro de Fórmula 1 para no box, não sei se você viu, tem um mecânico que é especialista em tirar o pneu da frente, tem outro que é especialista em colocar, Sim. Tem outro que está lá falando, vai, pode ir, tem outro que é responsável por abastecer. Se aquele piloto ganhou aquela corrida, ele ganhou porque ele teve toda uma equipe trabalhando em prol para ele ganhar. E a AVC é isso. Tem o médico, tem o técnico de enfermagem, tem a enfermeira, tem o técnico radiólogo, né? O colega que fica na radiologia, que vai ajudar na imagem, tem a terapeuta ocupacional, a enfermeira, a fisioterapia. É esse conjunto que vai, de fato, fazer bem para o paciente. E sim, tem os pacientes, como eles saem geralmente com algum grau de dificuldade, né? Alguns deles, nem todos, eles vão precisar dessa equipe trabalhando com eles para a gente ter, depois de 6 meses, um paciente apto que voltou para a sua atividade de vida diária. Hoje Campinas dispõe de alguns locais para essa reabilitação, né? A gente tem o SAD, que é logo após Fundamental. internação. Fundamental. A gente tem o CRI, que é o Centro de Referência do Idoso, Centro de Referência e Reabilitação, né? Isso. Que também cuida dos pacientes. E, assim, é muito importante que ele esteja inserido dentro dessa rede de ajuda, Muito. de reabilitação, né? Muito. Eu vou falar uma coisa, minha amiga. Nós, na universidade, o tratamento que a gente dá na Unicamp, o tratamento que dá no Mário Gatti, o tratamento que dá também no Ouro Verde, nós somos todos amigos, né? Isso é verdade. Eu conheço muito o pessoal do Ouro Verde, o pessoal do Mário Gatti, da PUC, mas assim, porque alguns desses pacientes, infelizmente, chegaram fora da janela, ou que infelizmente o AVC é muito extenso, esse paciente vai sair do pronto-socorro, vai sair da internação com um grau de sequela moderado a grave. E quem faz a diferença, por exemplo, SAD? É fundamental. Aliás, para essa corrente, eu estou te falando de internação, desse paciente sair, né, de sair do hospital, de continuar a reabilitação, é muito importante que toda essa engrenagem esteja funcionando. E vai aqui os meus parabéns especificamente para o pessoal do SAD, que é o pessoal que eu tenho mais acesso, porque quando esse paciente está internado e sai invadido, ou com uma sonda, né, nasoenteral, ou com uma sonda vesical, o SAD prontamente está atendendo esses pacientes. A gente nunca teve e não tem nenhum problema. Isso é fundamental, fundamental. Mas diga, perdão. Só um minuto. O que foi? Temos 4 minutos? Só? É? Não, vamos continuar. Mas eu acho que falta mais uma pergunta só. Tá. Eu falo muito, né? Não, essa conversa tá gostosa. Doutor, qual que é a principal, se a gente falando desse cuidado pós-AVC, qual que é a principal estratégia para a gente melhorar a qualidade de vida dessa pessoa? Dessa pessoa que teve o AVC? AVC.
Então vamos lá. Isso outra pergunta também. Todas as perguntas são muito boas, né? Então vamos lá. Quando a gente fala desse paciente que teve um AVC, como eu disse, para esse paciente lá na frente ter sequelas mínimas ou ausência de sequelas, a gente precisa que esse paciente chegue num tempo hábil dentro do hospital e que ele tenha essa equipe multidisciplinar trabalhando a favor dele. Wagner, e o que vai depender para lá na frente ele ter uma qualidade de vida melhor? A primeira coisa, minha amiga, independente dele ter tido ou dele ter tido o controle muito bem dos fatores de risco lá atrás, agora ele teve um AVC. É importante que todos saibam que, uma vez teve um AVC, o risco dele ter um novo AVC é 2,5 vezes maior do que quem nunca teve. O próprio antecedente AVC é um fator de risco para ter um novo AVC. Então, a primeira coisa que esse paciente tem que saber é que ele tem que, se antes ele já fazia um controle rigoroso, agora vai ter que ser mais rigoroso ainda. Esse paciente que ele teve um AVC e chegou para mim, como eu disse, é uma síndrome, né? A gente foi lá, tratou na fase aguda. A gente tem que saber por que ele teve. Então, todo paciente que teve um AVC, depois dessa fase que a gente deu para desobstruir, deu remédio para desobstruir o vaso, ou fez a trombectomia, depois dessa fase aguda, a gente tem que parar, sentar e falar, ó, por que ele teve AVC? E aí a gente tem que investigar o coração. Então a gente tem que fazer um ultrassom do coração para ver se ele não tem um problema na válvula. A gente tem que fazer um ultrassom para ver se ele não tem um trombo no coração. A gente tem que fazer um Holter, que é um exame que fica 24 horas para avaliar, às vezes, se ele não tem uma arritmia que possa justificar. Esse paciente tem que fazer um ultrassom das carótidas para a gente ver se não tem placa aqui no pescoço. Se for um moço jovem, a gente tem que ver se não tem uma condição genética que leva a isso. Resultado, ele tem que ser investigado, porque essa investigação vai falar, olha, o seu José, ele teve um AVC, mas ele tem uma placa de gordura aqui na artéria carótida, que levou ao AVC, que tem mais de 70% de obstrução. É o paciente que a gente tem que operar. A gente tem que tirar essa placa para que ele tenha uma qualidade de vida melhor e que não tenha de novo um AVC. Se é um paciente que teve... que tem uma arritmia, eu tenho que dar um remédio específico, que são os anticoagulantes, que reduz o risco dele ter um novo AVC em 70%. Então, o que é fundamental depois que ele teve o AVC? É a gente identificar o porquê que ele teve e aí dar uma profilaxia, que a gente não fala primária, é secundária. É dar remédios, não para ele controlar só os fatores de risco, mas para controlar os fatores de risco, mais aquela causa que levou ao AVC. E esse paciente, sim, é mandatório, minha amiga, que ele faça, depois de tudo, de tomar os remédios adequados, que fez a reabilitação, que ele continue fazendo atividade física. Hoje nós sabemos que, por exemplo, atividade física reduz o risco de demência de Alzheimer. Sabe em quantos por cento? Não tem. Eu já não estou falando nem de AVC, estou falando de Alzheimer. Em 60%. Quem faz atividade física reduz risco de AVC. Eu brinco que atividade física é remédio hoje. Do jeito que você toma remédio para prevenir ter dor de cabeça, para prevenir a pressão. Atividade física. Tem paciente que faz atividade física, para de tomar remédio da pressão, para de tomar remédio da diabetes. Então, atividade física eu quero que esse paciente faça. Eu quero que esse paciente tome o remédio adequadamente, né? E que esse paciente, se fuma, é mandatório parar de fumar. Sim, esse paciente vai ter uma vida plena. Sim. E agora, como você também trabalha dentro de uma das maiores universidades do Brasil, eu queria saber um pouquinho sobre as pesquisas. O que tem de mais de pesquisa agora? Qual o maior caminho? Está na prevenção, está no próprio tratamento ou está nessa questão da recuperação? Para onde está caminhando as pesquisas? Ótima pergunta, ótima pergunta. Assim, hoje nós temos dentro do mundo, né, do pessoal que trabalha com acidente vascular cerebral, a gente tem muita pesquisa em prevenção, né? Então existe sim pesquisas voltadas só para atividade física. A gente tem bastante pesquisa nessa questão de qualidade de vida. Hoje está se criando, não é ainda especialidade, mas tem um movimento que é a medicina do estilo de vida, que é essa medicina. O paciente vai no consultório, o que você tem? Eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, tenho colesterol.
e aí ele sai com medidas de estilo de vida que diminuem esse risco dele ter um AVC, ou dele ter um infarto, ou dele ter alguma complicação do diabetes. Tem muito trabalho nessa área, tá? Hoje, quando a gente fala em fase aguda, o que a gente está trabalhando é muito na janela de tratamento. Por exemplo, com o remédio na veia, a gente sabe que até 4 horas e meia, mas tem alguns estudos já mostrando que se você tem ressonância e você pode usar da ressonância na fase aguda, e não é preciso ter ressonância num pronto-socorro para tratar AVC. Ressonância é um luxo, mas a gente sabe que tem alguns estudos mostrando que algumas sequências da ressonância pode habilitar aquele paciente a tomar o remédio na veia além das 4 horas e meia. Hoje, quando a gente fala em 8 horas, tem alguns estudos saindo, saiu 2 estudos o ano passado, mostrando que esses pacientes eles podem se beneficiar desse tratamento pela virilha, essa trombectomia, que é lá tirar o trombo, até 24 horas. É um estudo de um brasileiro que mora, hoje ele está em Pittsburgh, chama Raul Nogueira. É um colega que ele fez um trabalho que, selecionando o paciente com imagem, na ressonância, quando ele vê que o paciente tem a oclusão, mas ele ainda não teve todo um tecido cerebral morto, por mais que esteja além das 8 horas, e no estudo que ele desenhou, que ele fez, era até 24 horas, os pacientes tinham benefício. Então hoje nós estamos trabalhando muito dessa janela, né, de estender a janela, de oferecer esse tratamento para uma população que não necessariamente chegue numa fase muito aguda, ver se tem esse benefício ou não, e cada vez mais estudos de reabilitação. A gente sabe hoje, minha amiga, que assim, qualquer AVC, independente do tamanho, pode levar, por exemplo, a um prejuízo cognitivo. Porque antes acreditava-se que o cérebro era o seguinte, olha, o lobo frontal é responsável por falar, ou é responsável por pensar se é certo ou errado, olha, o temporal é responsável por isso, o parietal. Antes acreditava-se que o cérebro era todo dividido em caixinhas. E hoje não. Hoje o que se sabe é que o lobo frontal conversa com o lobo occipital, que fica aqui atrás. O lobo occipital conversa com o temporal da direita conversa com o temporal do lado esquerdo. Então, hoje a gente sabe que existe uma rede de conectividade. E qualquer AVC, hoje, pode levar a um prejuízo de algumas redes. Isso pode levar a alguma sequela, mesmo que não seja motora. Então, hoje está trabalhando muito em quais são as redes afetadas quando a gente tem uma lesão em uma determinada área ou em outra área. Então, isso tem muito estudado para justamente, no segundo momento, nos orientar qual vai ser a reabilitação naquele paciente que tem aquela determinada lesão ou naquele determinado local. Muito obrigada, viu? Eu te agradeço, e se tiverem qualquer dúvida dos colegas que estão ouvindo, assistindo, se quiser reportar a mim, eu prontamente respondo, não tem problema algum. Muito obrigado. E o que eu quero passar para vocês é assim, tempo é cérebro. Se vocês estão diante de alguma pessoa que tenha suspeita de AVC, levem o mais rápido possível para um hospital, tá bom? Vocês vão estar fazendo a diferença. Muito obrigado. Obrigada. Saúde Digital SUS Campinas. Prefeitura de Campinas. Secretaria de Saúde. Secretaria de Educação. Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você.